tá? Que ele faz nas redes sociais, versando sobre educação financeira. Então, nessa noite, eu já falei demais, vou passar para o Guilherme, que agora, a partir de agora, é ele que vai estar aqui explanando para nós. Fica à vontade, Beto. Tá bom? Boa noite, pastor Rafael. Vou pedir que o senhor permaneça um pouquinho aqui comigo, né? O Rafael já nos apresentou, né, de certa forma, mas eu vou me apresentar um pouquinho mais, né? Humberto Pinheiro, educador financeiro, conforme o Rafael disse. E eu e o Rafael já temos uma amizade de longa data, né? Ele deve de ter algumas lembranças, né? Mas eu tenho uma lembrança que me gravou bastante, né, ao longo da minha vida. E muitas das vezes eu via o Rafael, ou às vezes encontrava com o Rafael em alguma reunião, e eu sempre lembrava, né? Por destinos da vida, um dia, né, ele sugeriu, né, o meu nome para uma atividade. Né, e eu agradeço, né, naquela época, a confiança, né, e, digamos assim, a manifestação do Rafael, né, porque ele deve ter encontrado naquele momento, né, alguma similaridade. Eu sempre digo que o ambiente nos molda, né, e dentro daquele ambiente que a gente convivia, ele encontrou alguma similaridade e confiança na minha pessoa, no meu histórico. Era uma outra atividade, não a que eu estou fazendo hoje, né? Mas eu agradeço, Rafael. De repente, para mim pode eu ter grandes lembranças disso, mas para ti pode ter, às vezes a gente tem a dificuldade de lembrar, né, de alguma coisa. Mas é sempre assim, alguma coisa nos marca, né, mas às vezes não marca tanto na outra pessoa, né, principalmente porque foi uma questão voluntária, né, não saiu, né, foi voluntário, assim como nós estamos aqui reunidos. Ele falou uma coisa e aquilo ali ficou gravado. Eu nunca tinha falado isso para ele, mas aquilo ali ficou gravado na minha cabeça para sempre, né? E assim é a nossa vida. E eu gostaria, né, de, assim como o Rafael já apresentou, né, a minha equipe, vocês sabem, a minha esposa, a Kátia, o meu filho também é Humberto, a diferença é que o meu é sem H e o dele é com H, né? E normalmente quando eu começo meus trabalhos, né, de palestra, às vezes até de uma reunião online, né, eu costumo começar agradecendo, né, a minha gratidão, né, pelo trabalho e pelas oportunidades que eu tenho, né. E eu gostaria de partilhar isso com vocês, mas também vocês partilhassem, né. Eu hoje sou grato a Deus, a minha família, a oportunidade que a geração eleita está me dando, que o pastor Rafael, que vocês estão me dando, para que eu possa conversar com mais pessoas sobre o meu trabalho. E eu faço um pequeno desafio para vocês, assim, ó, não precisa, assim, ser em voz muito alta, né? Mas que vocês pensem agora em alguma coisa que vocês são gratos hoje. Né? E a gente brinca assim, a gente conta 1, 2, 3 e vocês falam em voz alta a gratidão que vocês têm, a qualquer coisa que vocês tenham hoje. Eu já disse a minha, né? Naturalmente a gente, pela nossa vida, é grato sempre a Deus, né? Mas eu sou grato às oportunidades e grato à minha família. Não sei vocês, mas vamos lá. 1, 2, 3. Maravilha. É assim que a gente começa o nosso trabalho, com gratidão. É assim que as coisas começam, né? Agora eu deixo o pastor à vontade e eu vou pedir uma licença para vocês. Vocês se importam que eu fique aqui junto com vocês? Não? Então tá bem. Vou pedir meus colaboradores lá, né, minha colaboradora, já pode postar o primeiro slide aqui, para a gente começar a conversar. O pastor Rafael me explicou que o pessoal às vezes começa a chegar um pouquinho mais tarde, o pessoal que está acostumado, tem o trabalho também, né? Então isso gira às vezes entre 8h15, 8h30, né? Mas claro, nós precisamos também ter o respeito, né, com quem já está aqui. E dentro desse trabalho, assim, né, não se assustem com esse nome, mas eu acho que alguns aqui já devem ter visto aquele autor ali, ó, Robert Kiyosaki. O conceito do Robert Kiyosaki, eu não sei se vocês já viram um livro famoso que ele tem, se chama Pai Rico, Pai Pobre.
Alguém já deve ter ouvido, esse livro é famosíssimo, né? Mas uma coisa interessante dentro desse livro, eu já li ele e alguns de vocês podem ter lido também, né? Mas é interessante, assim, como é que ele classifica essa situação do pai rico e do pai pobre, né? Ele vem de uma família, né, o Kiyosaki, ele vem de uma família onde o pai dele, pai de sangue dele, né, é um professor universitário. Estudou, né, foi dar aula numa universidade e tal, e ali as coisas foram acontecendo. E ele também foi para a escola, né, como aconteceu e acontece com todo mundo. Né? Ele foi lá para o mundo do estudo. E lá ele conheceu um colega, né, e muitos outros colegas, e às vezes, né, como acontece, ele também... no nosso tempo de escola, sempre tem um colega mais próximo, né, que a gente fica ali, né, e às vezes também tem um grupo que a gente não consegue chegar, tal, e isso faz parte da sociedade. Né? Hoje em dia tem até um monte de regra para dizer isso, mas não é o caso. Mas assim, ele fez muita amizade com esse colega e ele observava, né, muitas coisas assim que muitos outros colegas dele, eles conseguiam... Muito obrigado, meu filho. Boa lembrança. E às vezes apareciam com muitas coisas e tal, e eles estavam sempre naquele movimento. Mas ele foi investigando um pouco mais, né? E o pai desse colega dele não era um professor universitário, né? Não era empregado, não era um CLT, como a gente chama, né? Ele era um empresário, né? Um empreendedor. Ele tinha o próprio negócio, né? E trabalhava nesse próprio negócio dele. Só que assim, tanto o Kiyosaki quanto o amigo dele, eles tinham uma ideia também assim, mas nós temos que empreender. No que nós vamos empreender? E lá no livro eles contam o primeiro empreendimento deles que não deu certo. Né? É até bem gozado, assim, quem tiver a oportunidade de ler o livro vai ver. Mas por que eu estou falando um pouco sobre isso? Né? Por que eu estou discorrendo um pouquinho sobre a questão do pai rico e pai pobre? Né? Porque ao longo do caminho que ele foi trabalhando essa questão, né, ele foi aprendendo. Até que ele e o colega dele, o filho do outro pai, e ele acabou tomando ele como um pai também, por isso que ele chama o pai rico e o pai pobre, né? E claro, quando vocês tiverem a oportunidade de ler, vocês vão entender melhor, né, a história deles, ou quem já conheça, né? Mas na realidade o pai pobre era o pai dele mesmo, o pai universitário. Nada pejorativo, né? E o pai rico era o pai do colega dele, que era o empreendedor. E ao longo do caminho eles acabaram se tornando até empregados do pai rico, né? Vamos dizer assim, o pai do colega dele, e eles aprenderam muitas coisas. Né? Mas dentre tantas coisas que eles aprenderam, era justamente assim, tu poder ter o controle da tua vida financeira. Tá? E o que acontece assim? Para assumir esse controle, tinha lá a realidade do pai dele, né, que ele chamava de pai pobre, e tinha a realidade do pai rico, a forma como eles conduziam as vidas ali. Tá? E eles aprenderam bastante com aquilo ali. Lá pelas tantas, né, o pai rico, que ele dizia, né, ele falou para ele na história da corrida dos ratos. Né? E o que era a história da corrida dos ratos? E aí o Kiyosaki não entendia muito. Tá, mas espera um pouquinho. Meu pai disse que eu tenho que estudar, que eu tenho que fazer, tem que acontecer e tal. Não sei o quê. Não, tranquilo. Né? Mas o que tu faz com que tu geras disso? Né? E quando vocês verem eu fazer assim, não é vocês que eu estou chamando, eu estou pedindo para minha esposa passar para a tela seguinte, que ela está lá no controle. Não, mas aí o que acontece? Ele acabou mostrando, né, para o Kiyosaki essa relação aqui, que um percentual grande da população vive dentro dessa relação. A gente tem um trabalho, ou tem um empreendimento, né, tem alguma coisa que gera a nossa renda. Né? E a gente, no momento, eu estou falando aqui gera renda, mas no slide está escrito ganhar dinheiro. E aí tem um parênteses que eu quero abrir aqui para vocês. E podem se manifestar. Até assim, me desculpem, né? Eu deixei uma fichinha aqui com vocês, não se preocupem, no final eu vou explicar como é que a gente faz esse trabalho, né? E também, assim, no final a gente vai abrir para perguntas para vocês, né, poder me questionar no que vocês acharem interessante. Mas assim, nessa lacuna que eu abri aqui, eu pergunto o seguinte, sim, para vocês, e pode levantar a mão espontaneamente. Alguém aqui ganha dinheiro?
Que bom, né? Que ninguém ganha dinheiro aqui. Né? Porque a gente sabe assim, ó, que tem poucas formas de ganhar dinheiro. Ou é presente, ou é herança, ou infelizmente, às vezes, até jogo, né? Eu digo infelizmente porque jogo é uma coisa que não é saudável, né? Tem muitas famílias enroladas por conta disso. E essa é uma verdade. Mas é normal, é tradicional no dia a dia a gente dizer assim, fulano, quanto é que tu está ganhando no teu emprego? Quanto é que tu está ganhando? Quanto ganha um médico? Quanto ganha um servidor da iniciativa privada? Quanto é que ganha um mestre de obras? Na verdade, ninguém dessas pessoas, e nem nós ganhamos. A gente trabalha, a gente faz alguma coisa, vende o nosso tempo, vende o nosso serviço, constrói as nossas empresas e nós geramos renda através do nosso trabalho. Então, assim, ninguém trabalha para ganhar dinheiro, todo mundo trabalha para gerar renda. Depois que tu gera aquela renda, o que acontece? Normalmente, o cotidiano das nossas vidas. A gente vai pegar o que nós geramos de renda e vamos sair a fazer o quê? Pagar conta. Ninguém vive sem pagar conta, né? Não existe. Assim, até a minha esposa e o Rafael estavam recordando aqui que chegaram a estudar numa mesma época, e acho que a história deve explicar por que tem que ter conta, né? Mas eu não sei. Então, assim, mas o que acontece assim? A gente trabalha, gera renda, através do nosso trabalho, a gente vai lá, paga as nossas contas, as nossas necessidades, e a gente volta a trabalhar para seguir gerando renda. Claro que dentro desse ciclo, por isso chama a corrida dos ratos. Eu não sei se vocês já viram algum desenho que mostra ali o ratinho. Eu não gosto de ter animais em cativeiro, mas tem gente que tem, às vezes, aqueles hamster, e tem uma rodinha que é para exercitar eles. Mas quando eles entram ali, eles só correm, corre, e não sai do lugar. Isso acontece quando nós estamos dentro desse ciclo. Isso acontece quando a gente gera renda, paga a conta, volta a trabalhar, gera renda, paga a conta, volta a trabalhar, gera renda, paga a conta, volta a trabalhar. E esse ciclo, às vezes, tem alguém que, dentro desse ciclo, consegue chegar lá no final do mês e pagar todas as suas despesas, sejam elas básicas, porque hoje em dia, na sociedade moderna, nós não vivemos sem energia. Nós estamos aqui, tem que pagar energia. A gente não vive sem água, que a gente tem que pagar por ela também. Hoje não se vive sem internet. É uma necessidade, os trabalhos, às vezes até a tua própria profissão necessita. Nós não vivemos sem o telefone. Tem que ter o telefone também para se fazer isso. Então, são coisas assim que é básico. O que é básico? Mas a alimentação também. Mas assim, tu tem a tua casa, ou se tu não tem, tu paga um aluguel, tu também vai ter que pagar isso. Isso são coisas que tu não pode deixar de fazer. Hoje, eu escutei de uma pessoa num comércio que eu fui, A pessoa escutou alguma dessas postagens que eu faço, e me perguntou lá sobre uma lei, eu expliquei, e ela disse assim para mim, Humberto, eu fiz até um empréstimo, mas tudo bem, eu fiz um empréstimo para pagar. Só que, claro, eu não vou deixar de comer para pagar o empréstimo. Não, tudo bem, é uma necessidade básica. E é o que a gente diz, As pessoas às vezes se endividam, e elas não vão poder deixar de fazer o cumprimento dessa necessidade básica. Se tu não pagar o teu aluguel, tu vai para a rua. Se tu não pagar a luz, tu vai ficar no escuro. E assim por diante. E aí o que acontece? Dentro desse processo todo, a gente acaba se tornando refém dele. E por melhor situação que a gente tenha, e mesmo que, muitas das vezes, a gente veja famílias que estão, digamos assim, com uma condição financeira mais equilibrada, muitas das vezes elas ainda estão dentro desse processo. Por quê? Porque elas recebem um bom valor dos seus trabalhos, da atividade que têm, elas pagam as suas contas, que nem diz, eu estou com as contas em dia, depois eu vou fazer uma provocaçãozinha para vocês, elas pagam as suas contas em dia e tal, mas elas entram de novo nesse círculo.
elas não conseguem se organizar ao ponto de fazer uma reserva, que a gente chama de reserva de tranquilidade, ou reserva de emergência, né? É a tranquilidade quando tu não precisa usar. Tá lá, tu tá investindo, hoje em dia tem várias formas de tu manter isso praticamente na tua mão, né? Os bancos digitais estão todos aí, né? Cuidado com massa. Mas tem que filtrar bem qual é o banco, não é qualquer um. Mas assim, tem ali as caixinhas que pode botar e aquilo ali está rendendo, rende mais até do que a nossa famosa poupança. Não é um bom investimento hoje a poupança, mas também é uma alternativa. A diferença das caixinhas para a poupança é que na poupança tu tem data para botar e data para retirar, senão tu perde o rendimento. Na caixinha não. Mas tudo bem, isso aí é um outro tema, né? Mas o que acontece assim? Muitas das vezes, isso te traz uma tranquilidade. Uma tranquilidade que tu possa chegar mais adiante. Olha, final de semana agora eu vou viajar com a minha família. Tá, dentro do meu orçamento não cabe uma viagem. Mas eu lá na caixinha, eu consigo a viagem. Eu não preciso me endividar para fazer essa viagem, se eu tenho essa reserva, né? E claro, quando se trata de emergência, aí é diferente. As coisas acontecem, o carro estraga, o dente dói, e às vezes a gente não está preparado para aquele momento. Não estava preparado para gastar esses 200 pila de dentista hoje. O que eu vou fazer? Vou me endividar? Vou usar o cartão? Não, eu vou lá na caixinha, e quando as coisas entrarem de novo dentro de um ritmo, eu reponho esse valor. É por isso que a gente chama de tranquilidade, porque tu sabe que qualquer infortúnio que vai te acontecer, tu tem lá uma segurança. Tu sabe que alguma coisa tu está organizado, né, para isso. Mas assim, como é que a gente faz, né, para a gente tentar sair disso? Para a gente tentar... E aí é que a gente sempre pergunta assim, né? Vocês não precisam responder para mim, tá? Você está na corrida dos ratos? Eu confesso para vocês, eu estou dentro da corrida dos ratos. Eu não, graças a Deus, não estou endividado, né? Família não está endividada. Já fui um endividado, hoje eu estava contando para o pastor Rafael, custei a resolver isso. Não sabia o que eu sei hoje. Se eu soubesse, seria muito mais tranquilo. Se eu tivesse a ajuda que hoje eu consigo proporcionar para as pessoas, naquela época teria sido outra maneira de lidar com isso, né? Mas o que acontece assim? Eu gero renda, eu tenho conta para pagar, eu até tenho reservas, mas eu ainda não consegui uma reserva, né? Eu tenho investimentos, mas eu ainda não consegui um processo onde eu me livre totalmente da corrida dos ratos. Por isso é que a gente diz assim, é difícil alguém não passar por isso. Não quer dizer que vocês estejam nela, mas é difícil alguém não passar por isso. Em algum momento, tu já ouviu isso, ou tu estar nisso, ou então tu vai aprender como não entrar nisso. Que é o mais importante, né? Mas assim, ali tem uns dados, até uma parte ali é antiga, né? Confederação Nacional de Comércio, Bens e Serviços, Turismo, divulgou lá em dezembro de 24, e o resultado da pesquisa dizia que de 76,6 em 23, passou para 77% em 2024, o endividamento da população. Infelizmente, hoje, o dado atual é de mais de 80% da população endividada. Acredito que isso não seja novidade, né, para vocês. Né? A gente está vendo isso, os noticiários, aí, as televisões, os canais estão sempre dizendo isso, né, que cada vez mais as pessoas, infelizmente, se endividam. E uma coisa que a gente precisa estar muito alerta, né? O sistema está feito ou foi feito para que a gente se endivide. Infelizmente é assim. Eu não sei se alguém aqui já passou por essa experiência, né? Mas se tu tem um salário de 3 mil reais e tu recebe lá, mesmo que seja numa conta salário, que é uma conta importante, né? E a gente acha que é ruim porque essa conta não dá cartão, não dá limite, não dá cheque especial, né? E a gente acha ruim tudo, por quê? Cuidado com cartão, com limite, com cheque especial. Aprenda primeiro a usar isso. Não tem nada de errado, pode usar, mas tem que aprender a usar. Mas o que acontece assim? Tu tem 3 mil de salário e eles vão lá e te dão,
Ah, tá aqui o cartãozinho. 3 mil de limite. Ah, não, tem um limite na tua conta também, mais 2 mil. Daqui a pouco, quando tu vê assim, ó, eu ganho 3. Eu já tenho um crédito, né, que as pessoas, infelizmente, eu já vi muitas vezes isso, eles acham assim, olha aqui, o banco mandou me oferecer aqui um crédito de 5 mil. Ah, que maravilha. Olha só, esse dinheiro não é teu. Por acaso, né, não sei se tem alguém aqui do ramo, né, mas também não precisa dizer, né, mas por acaso a gente passa na frente de alguma padaria ou de algum açougue e o padeiro ou o açougueiro está lá na porta assim, aí, eu tenho pão para ti, eu vou te dar pão. Não. Por quê? Porque eles vendem pão. Ele faz propaganda do pão. E o banco faz propaganda de dinheiro. Quando ele te diz que vai te dar esse limite, por quê? Porque é o pão que ele vende, é o dinheiro. Só que isso é muito caro. Mas não tem nada de errado se em algum momento tu precisares disso, que não seja por um processo de endividamento, que não seja por uma emergência, que não seja para cobrir uma outra conta, isso às vezes até pode ser útil. Existe a dívida ruim e existe a dívida boa. Às vezes tu precisa te endividar, mas tu precisa ter um planejamento para fazer esse tipo de coisa. Porque senão tu vai estar dentro da famosa corrida dos ratos. Pode passar, dona Cátia. E a educação financeira, que é o nosso objetivo aqui, ela parece simples, e ali eu até escrevi que não é, mas é simples. Sim. É simples por quê? Porque é o nosso dia a dia. São coisas que a gente faz no nosso dia a dia. São aquela ação da gente ir no supermercado, aquela ação da gente ir na lojinha, aquela ação da gente ir, digamos assim, uma diversão. Isso passa no dia a dia. Só que assim, não é culpa nossa. Quem aqui já, por acaso, nos bancos escolares, passou por educação financeira? Pode levantar a mão se alguém teve essa oportunidade. Teve? Olha, maravilha. E um jovem, Que escola? Que maravilha. E uma coisa importante, assim, ele já está lá na frente. Tem coisas que são importantes dentro disso. E eu vi até outro dia que o Silvério é estado ou município? Estado, né? Não, e eu vi um tempo atrás aí, eu vi que eu acho que teve alguma parceria do município aí com alguma coisa com o Sicredi para educação financeira nas escolas. Eu não conheço o projeto, não sei como é que é. Beleza, isso é importante. Eu assim, parabéns, né, pelo espaço que tu está tendo e com certeza tu está conseguindo levar uma outra consciência já para dentro da tua casa. Isso é muito importante. Por quê? Mas que idade tu tem? 16? Eu estou com 60. E eu nunca vi educação financeira na minha vida, a não ser quando eu resolvi estudar e procurar os caminhos para ter essa educação financeira. Mas a gente traz de berço uma certa educação. Quem aqui nunca ouviu do pai, do avô, não gasta mais do que tu ganha? É uma frase tradicional, né? Só que como é que a gente faz para ter a vida que a gente precisa ter, digamos assim, constituir a família que a gente tem, fazer as coisas que a gente precisa fazer, sem gastar mais do que a gente ganha? Isso precisa de um processo. Mas a gente não tem aonde, às vezes, aprender esse processo. Não tem aonde nos ensinem esse processo. Só nos dizem que... E, com certeza... Como é que é o teu nome? Gustavo, com certeza tu vai ser um jovem diferente dos demais, né? Claro, tem muita gente estudando lá também, né? Mas tu já te destaca e tu vai ser diferente. Porque sabia de um dado, Gustavo? O endividamento começa na juventude. Começa no momento que esses jovens, né? O meu filho está com 22, tu está com 17, né? 16 para 17. O que acontece assim, Ele vai sair, tu acha que já está no ensino médio? Ei? Isso, já está no ensino médio. Então, teu próximo passo é um nível superior, por dar esse passo, né? E o que acontece assim, Dentro da nossa cidade,
ainda não tem essa realidade, a não ser que seja no EAD. As universidades presenciais é só na cidade vizinha ou em outra região. Quando o Gustavo for para lá, né, Gustavo, né, eu sou ruim com os nomes, Gustavo, me desculpa, às vezes eu me perco. Mas quando o Gustavo for para lá, o Gustavo, que é o pai do Gustavo, ele vai ficar um pouquinho mais caro. Né? Não sei se até lá o Gustavo vai ter uma oportunidade de pegar, às vezes, um jovem aprendiz. Né? Isso alavanca bem, né, a vida do jovem. Né? E o Gustavo, como já tem uma noção de educação financeira, ele vai saber como conduzir isso. Mas a grande maioria dos jovens vai receber, às vezes, um percentual para se custear para ir para a universidade. E por praticidade, né, não é nenhum problema, o que os pais vão fazer? Não, parei um pouquinho, filho, vamos fazer um Nubank para ti, vou te dar esse cartão. Se der qualquer problema lá, tu bota no cartão que depois nós vamos ver como é que vai acontecer. E começa o processo de endividamento. Então, assim, na juventude eles já começam a se endividar. Porque nem todos têm a oportunidade que o Gustavo está tendo, né, em relação à educação financeira. E o que acontece? Tu está num outro município, tu está num outro lugar, as coisas apertam, e tu vai acabar usando, né, ou o teu limite. E se não tem a educação que o Gustavo está tendo, primeira coisa que tu vai te deslumbrar é que o cartão que tu recebeu, né, é 3 vezes mais ou 2 vezes mais o valor que tu está recebendo do teu pai. Às vezes tu ganha uma mesada de 500 e ele te dá um cartão de 1.000. Estou bem, estou rico. Né? Mas tu não está rico. Né? Tu está com um problema na mão se tu não souber usar isso. Né? Sem falar que o teu pai vai ficar com uma conta para pagar, porque tu ainda não gera renda. Né? E isso é muito problemático. Né? Então aí é um dos momentos que a gente precisa prestar muita atenção. Né? A juventude, por falta de informação, né, pela condição que eu já disse aqui, né, que o sistema faz com que a gente caminhe para as dívidas, infelizmente. Né? Não é porque a minha especialidade é endividamento que eu estou falando isso, mas é uma realidade. Né? O sistema nos leva a isso. Né? Quem não tem um carnezinho, né? Quem não faz um projeto, né, pensando em pagar em 10 vezes, não tem nada de errado com tudo isso aí. Desde que tu estejas planejado e organizado. Desde que tu saibas aonde tu estás, aonde tu quer ir e como é que tu vai conduzir esse processo. Para não criar o problema das dívidas, né? Mas assim, a partir de agora nós vamos falar um pouco mais focado na questão da educação financeira. Pode passar, dona Cátia. Tem 3 letrinhas ali. ROP, né? R-O-P. É as siglas que Humberto de vez em quando apresenta, né? Na verdade, assim, eu estou colocando já para vocês, né, uma estratégia, né, uma ferramenta que dentro da educação financeira é de extrema utilidade. Né, e que isso aqui pode ser o primeiro passo para que tu não venhas lá no futuro a ter que fazer as coisas sem informação. Porque eu costumo sempre dizer assim, como eu lido bastante com pessoas que infelizmente estão endividadas, né? E a primeira coisa que eu digo para uma pessoa quando ela, diz assim, um cliente vem até mim, conversa comigo e diz, olha, Berto, eu não tenho mais o que fazer. Eu estou endividado, eu estou com isso, com aquilo. Parei um pouquinho. Tá? Vamos pensar numa coisa assim, Tu não és um endividado. Só estás endividado. E qual é a diferença do não ser endividado e do estar endividado? A gente não nasce endividado. Pode até nascer dentro de uma família que está com dívida, mas e pode até que tu, no caminho, né, pelo ambiente, também te torne endividado. Mas não é regra. Então o que acontece assim? Eu estou endividado neste momento, mas eu não sou o endividado. Eu sou o Humberto, filho fulano, da ciclana, tenho essa e essa e essa formação, trabalho em tal e tal coisa. Esse é o Humberto. E Humberto não é um endividado. Humberto é Humberto. Ele, nesse momento, ele está endividado. Por que ele está endividado? Provavelmente pelas informações que ele teve em relação
ao uso do dinheiro. É isso que é o cerne da coisa. Como é que você está usando o seu dinheiro? Como é que é a mecânica do uso desse dinheiro? E com as informações que eu tinha, eu comecei a fazer o que quase todo mundo faz. Eu quero crescer, eu quero trabalhar, eu quero... E muitas das vezes, a pouca informação que me trouxe até aqui, me levou a estar endividado, não ser um endividado. Entendam agora a diferença. Então, assim, tenho isso na mente de vocês. Não estou dizendo que seja caso de alguém que esteja aqui, mas se algum dia vocês conversarem com alguém que está com problema de dívidas, diga isso. Isso já é uma forma de tu melhorar a cabeça dessa pessoa. Porque, ao contrário do que se pensa, a educação financeira, ela não é números. Não são só números, não são planilhas. Elas são muito a forma como a gente lida com o dinheiro. Dinheiro é uma coisa física. E ele não anda sozinho. Ele anda pela nossa emoção, ele anda pelas nossas compras ou pelos nossos recebimentos. Nós é quem movimentamos ele. Nós é quem fazemos ele melhorar a nossa vida ou às vezes não. É uma questão muito pessoal e precisa ser trabalhada. Então, assim, eu não vou falar sobre números aqui com vocês, né? Eu vou falar de coisas práticas que podem ajudar vocês. Então, o ROP, o que significa? Registrar, organizar e planejar. Mas por que registrar? Por que registrar? Aí uma pergunta boba, né? Por que nós fomos registrados? Nós somos registrados, né? Tem lá nossa certidão, tem pai, tem mãe. Já depois, quando a gente casa, tem o esposo, a esposa, está tudo registrado. E a nossa vida toda ela é registrada. E mais ainda agora. Agora ela não é só registrada, ela é compartilhada, né? Nos meios aí eletrônicos as coisas tudo andam, né? Então é muito importante que a gente saiba que tudo precisa ser registrado. Pronto, já vem Humberto com essa história agora, e agora ele vai mostrar uma planilha, ele vai dizer que eu tenho que anotar isso, que anotar aquilo. Por enquanto ainda não. Mas eu vou perguntar uma coisa e vocês respondam para vocês mesmos. Eu não sei quantos aqui têm acesso a um contra-cheque. Eu não sei quantos aqui têm acesso a um extrato bancário. Eu não sei aqui quantos têm definido e sabem exatamente quanto ganham. Não, quanto geram de renda, né? Ganhar, ninguém ganha nada, né? A não ser que tenha algum jogador aí. Mas o jogador pode perder. Quanto tu geras de renda? Isso é muito importante, sim. O primeiro passo é tu saberes a tua geração de renda. Quanto é que tu gera de renda? E claro, aqueles que são CLT, que têm um salário, que isso é definido, se torna um pouco mais fácil. E se tu não tinha o hábito de olhar o contra-cheque, passa a olhar. Porque, com certeza, quando tu foi lá e gostou da ideia do emprego, a primeira coisa que tu olhou, quanto é que paga? Quanto que gera de renda? Esse emprego aí é 10 mil. Que legal. Vou me inscrever, vou fazer concurso, blá, 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 estou empregado. E aí vem o primeiro salário. O salário era 10 mil, apareceu 8 na minha conta. O que foi? Não, mas parei um pouquinho. É 10 mil, mas tem o tal do... como é que é? Esqueço, essa coisa da alimentação. Tem o ticket de alimentação, tem o transporte, tem o plano de saúde, que graças a Deus hoje eu estou bem, para que eu estou pagando essa porcaria? E quando tu vê, tu achava que tu ia receber 10, na tua geração de renda, e tu recebeu 8. Mas a grande maioria não olha isso. E um exemplo, assim, nós estamos falando de pessoas empregadas e ativas, mas isso se aplica também às pessoas que estão aposentadas ou pensionistas. Olha o que aconteceu. Não vamos falar de problemas aqui, né? Mas olha o que aconteceu. Quanta gente se surpreendeu que nunca tinha feito empréstimo na vida e estava sendo descontado empréstimo nos seus aposentos, nas suas pensões, né? Mas tudo por quê? Porque, claro, naturalmente, meu pagamento é dia 5, é dia 10, eu já vou com o meu cartãozinho lá, na máquina, a máquina já, larga aquele dinheirinho ali, eu já saio dali, já tem que isso ou aquilo, outro. Nem olhei, não pedi extrato, não pedi nada. Mas aqui eu dei uma conferida, eu tinha que receber 3 mil, tem 2.800.
que será que veio 2.800? Mas eu não vou lá no extrato olhar por que veio os 2.800. Sabe? Então, assim, as pessoas se preocupam muito na questão de organização financeira e de registrar. Eu tenho que anotar tudo que eu estou gastando. Eu tenho que anotar e eu tenho que cortar o cafezinho e aquela história lá, eu tenho que cortar, tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo outro. Mas muitas das vezes as pessoas não sabem nem quanto elas estão recebendo, né, liquidamente, né, porque uma coisa é o salário bruto, os 10 mil, né, tem imposto de renda, tem uma série de outras coisas aí, né? E aí, o que é líquido teu? Então, habituem-se a olhar o extrato, né, no banco, a olhar o teu contra-cheque. Habitue-se também a olhar aquela fatura de cartão de crédito, porque às vezes tem surpresa ali dentro. Tem as contas que tu fez, mas tem que pagar. Mas tem taxas ali que daqui a pouco tu não precisava pagar. E aqueles que às vezes contratam algum tipo de empréstimo, tem um seguro lá que tu também não pediu. Mas se eu não pegasse o seguro, o gerente não me entregava o dinheiro. Beleza? Mas tu sabe que tu pode voltar lá em menos de 30 dias e cancelar aquele seguro? Então são tudo informações que tu precisa ir registrando para ti. Por isso é muito importante a questão do registrar. Né? Aqui tem umas figuras, né? Tu pode registrar as coisas da forma que tu quiseres, da forma que tu entenderes. Tu pode registrar em papel, num caderno, os mais tecnológicos num aplicativo. Tu pode fazer todo tipo de registro que tu queiras fazer. Não importa. O importante é que tu tenhas registro. Por quê? Porque no passo seguinte, o registro é muito importante. E assim como tu já aprendeu que tu pode e deves saber toda a origem da tua renda, da onde vem o teu dinheiro, seja de um aposento, de uma pensão, ou do teu salário, ou da tua própria empresa, porque muitas das vezes tu vai falar com o empresário e tu pergunta assim para ele, tá, mas e aí? Beleza? Pô, teu negócio é fantástico, é bonito, lindo. E quanto que está rendendo por mês? Não sei, mais ou menos isso, mais ou menos aquilo. Tá, mas é líquido esse valor? Isso depende. Tem um mês que eu vendo mais, tem outro mês que eu vendo menos. Ou eu produzo mais, ou eu presto mais serviço. Mas ele não tem controle sobre isso. E se tu não consegue controlar o que tu recebe, como é que tu vai controlar o que tu tem para sair? Entende? Eu sei que as pessoas se preocupam muito, muito, muito com a listinha de como gastam, né, o valor que elas recebem durante o mês, que elas percebem como renda. Mas é muito importante que elas também tenham esse domínio. Por quê? Porque no passo seguinte, se tu quiseres saber para onde está indo teu dinheiro, eu não sei, tomara que aqui não aconteça isso, né, mas o que a gente mais ouve às vezes é assim, eu ganho bem, eu faturo, meu negócio fatura, eu recebo um salário bom, eu não ganho mal. Não, tu não ganha, não joga. Eu não recebo mal, eu não gero pouca renda, mas nunca chega no fim do mês. Para onde está indo meu dinheiro? Já ouviram isso? Tem muita gente que fala sobre isso. Né? Para onde está indo meu dinheiro? Aí tem algumas coisas, às vezes, clássicas, que tu sabe para onde está indo. Né? Tu fez um empréstimo, está sendo descontado, né? Às vezes os consignados da vida. Aí tu sabe, como é que se diz? O meu salário é 2 mil, mas eu tenho 500 de consignado, eu vou receber 1.500. Mas e como é que tu está dividindo esses outros 1.500? Como é que tu está fazendo isso? E aí entra a questão de tu aprenderes a registrar também, como é que tu está distribuindo essa renda que tu recebe. E isso é bem simples. Eu vou fazer uma pergunta assim meio boba. Se quiser levantar a mão, levanta. Todo mundo tem celular aqui? Acho que todo mundo, né? É difícil quem não tem um celular, né? E nesse celular tem o WhatsApp? Acho que também, né? É duas coisas que não escapam, né? Então, assim, gravem para vocês, anotem, né? Vocês têm uma ferramenta pronta na mão de vocês. De maneira bem simples e objetiva. Eu uso isso para a minha família. Eu fiz um grupo, eu, a minha esposa, o meu filho, e dentro desse grupo, nós ainda não fizemos uma coisa, e eu recomendo que vocês façam, sejam mais caprichosos do que nós. Anota ali a geração de renda de vocês.
Quanto que o esposo gera de renda, quanto que a esposa gera, se o filho trabalha e está em condomínio naquela relação de valores, coloca ali. Coloca ali, ó, geramos agora em fevereiro 10 mil reais na família. Não é, ninguém tem que esconder nada de ninguém, sabe? Não tem coisa secreta. E se tiver, tenho certeza que vai ter problema. Isso se chama infidelidade financeira. Isso é muito preocupante. Isso causa, infelizmente, separações de casais. Cuidado. Mas aí o que acontece? Tu registrou lá quanto é que tu gerou de renda. Da mesma forma, tu vai estar todo dia com o celular, tu vai andar por tudo quanto é lugar. Tu vai ali na padaria comprar pão, o celular está no bolso. Aí que tu saiu da padaria e a tua esposa ou o teu filho te mandou um WhatsApp. Esqueci, tem que passar no açougue. Mas parei um pouquinho. Eu fiz um grupo aqui com a minha família, com a minha esposa, com o meu filho. Eu coloquei o alfinetezinho aquele, que é para que ele fique visível ali na primeira. Todo mundo entende aí da tecnologia, quem não entender um ajuda o outro. E toda vez que eu abro, é o primeiro grupo que está ali. No nosso caso lá, nós botamos meus gastos, os nossos gastos, uma coisa assim. Aí eu recebi o WhatsApp. Ele me disse que eu tenho que passar no açougue. Eu gastei 10 na padaria. Já vou botar ali no grupo. Eu vou lá para o açougue, é a mesma coisa. E isso, automaticamente, tu vai começando a aprender a fazer. E é uma coisa assim, que tu carrega no teu bolso. Não precisa nenhuma engenhosidade. Não precisa uma planilha para isso tudo. Em algum momento do mês, tu vai resolver olhar para essas coisas. Ou cada um tem o seu, Eu confesso, lá em casa a gente ainda tem a planilha. Cada caso é um caso, Eu tenho planilha no computador, eletrônica bonita, o Gustavo deve saber bem lidar com essas coisas, Gustavo? Tu é da era tecnológica, Mas eu sou da caneta. Tudo bem, depois eu fecho os dados do mês e eu até passo para minha planilha no computador. Mas durante a semana ou no meio do mês, eu vou para a caneta. Não tem vergonha de dizer. Por quê? Porque foi uma forma que eu encontrei e que muita gente hoje já usa, de tu ter o controle na tua mão em qualquer lugar. Em qualquer lugar. E tu não vai conseguir te esquecer disso. Mas isso é chato, Humberto. Tu está me dizendo que é chato receber mensagem do teu filho, receber mensagem da tua esposa, porque tu vai abrir o celular, tu vai olhar para o WhatsApp de qualquer jeito. O que custa se tu já digitou bom dia, meu amor? Por que tu não digita ali R$34 do açougue? Não custa nada. Tudo bem, depois se tu quiser deletar aquilo tudo ali, tu achar que isso não serve para ti, mas experimenta. Vê se isso pode, no final de um mês, fazer sentido. Vê se tu vai conseguir entender para onde o teu dinheiro está indo. É uma coisa bem simples. Pode passar o próximo slide, meu amor. Organizar. Mais uma letrinha. Como organizar? Nós já fizemos registros dentro desse celular. Nós já passamos lá no nosso caderninho, ou simplesmente nós nos demos conta que dos 10 que a gente ganha não, que a gente gera, dos 10 que a gente gera, nós acabamos não nos endividando, mas estourando um cartãozinho, indo num especialzinho, ou às vezes até, infelizmente, gerando uma dívida. Mas dentro desse mês, somando tudo, deu 11 de saída. E eu recebo 10. E agora? E esse 1 aí, está onde? Está no limite do cartão, está no limite do cheque especial, está no dinheiro que tu pediu emprestado para a sogra, Nada contra sogras, A minha não está mais comigo, mas era uma pessoa maravilhosa. Mas assim, da onde veio esses 1.000 dessa diferença? Ou simplesmente gerou dívida? Então é importante que tu tenhas esses dados. Volto de novo na situação do registrar. Quem seríamos nós? Quem seria o Humberto hoje, se ele não soubesse quem era o pai, a mãe? Que idade que ele tem? Qual é a nacionalidade dele? Ele é habilitado ou não é? Tudo é registro na vida.
Ah, mas é chato essa história, Humberto, de registrar. Cara, tu já faz isso ao natural, com tudo. Tu só não olhava para o dinheiro dessa forma, mas tu já faz isso. Tu já registra uma série de coisas no teu dia a dia. Cada vez mais a gente tem. Hoje mesmo estava conversando com meu filho e disse: não lembro disso. Meu filho, abre a agenda dentro do Google e começa a anotar. E aí depois tu tem onde buscar. E hoje, basicamente, quase que nenhum de nós vive sem uma agenda ou sem um bilhete. Por quê? Nem que seja para a gente ser lembrado do dia que tem que pegar o nosso dinheiro no banco, ou cair ou receber no caixa. Mas então, assim, é muito importante. E dentro desse processo de organização, tu já tem os dados porque tu registrou. Tu já sabe quanto que tu recebe. Tu já sabe para onde o teu dinheiro foi, porque tu registrou. Agora, tu precisa dar uma organizada nisso. Claro, nem todo mundo vai querer fazer isso. A grande verdade, sim, a gente fala, mas não tem mágica. E todos nós, todas as nossas famílias, todos nós somos administradores do nosso próprio orçamento. Querendo ou não, porque nem todo administrador consegue ter êxito. Nem todo administrador administra. Administrar e quebrar é normal. Mas é um mau administrador? Pode ser até taxado. Mas tu tem que administrar isso. Tu tem que entender que mesmo sendo pessoa física, tu é como uma empresa. Porque as empresas, o que acontece? Elas têm uma geração, uma entrada de renda, e tem uma saída. E nós, que diferença tem? Não tem diferença. Então só a gente precisa criar novos hábitos, aprender a lidar com o nosso dinheiro, e fazer disso uma coisa mais leve. Porque até agora a gente não falou de cortar nada e nem de substituir nada. Mas claro, se tu te der conta que tu gerou 10 e que tu despendeu de 11, tu vai ter que fazer alguns ajustes. E aí a organização é que vai te dar isso. Mas olha só, é verão e tal, não sei o quê. Lá em casa, o orçamento estourou por causa do ar-condicionado. Verão é assim, ninguém aguenta o calor, né? Então deixa o ar-condicionado. Então a luz era X, nesses 2 meses aí de calorão, né? Aqui também deve ter acontecido, no próprio templo aqui, né? Aumentou, é mais tempo de ar-condicionado ligado. É mais, mas a gente sabe. Mas sabe por quê? Sabe porque tu registrou. Então tu vai organizar. Não, parei um pouquinho, vamos maneirar, né? Olha, de 2 vamos ligar 1, não sei, vamos achar um ajuste aqui. Vamos organizar esse processo. Eu citei aí o caso da luz, mas tem uma série de coisas. E uma coisa importante assim, quando tu registrou e agora que tu já está organizando e cada um vai encontrar a sua organização, é uma coisa muito particular. As minhas necessidades não são as necessidades do Rafael. As necessidades do Edmilson não são as minhas necessidades. Então eu não posso dizer uma receita e dizer assim, olha, não, agora vocês têm que fazer que nem eu faço. Não. São realidades diferentes, são gerações de renda diferentes, são formas de despender dessa renda diferente. Então cada caso é um caso. Mas o mais importante, que isso é para todos. Se tu não organizar, não adianta ser diferente um do outro. Vai ficar desorganizado do mesmo jeito. Então, tu precisa organizar. E nessa ferramenta de tu organizar, eu já dei um exemplo, falei para vocês. Uma forma de organizar é através aí do teu WhatsApp. É o primeiro passo para te ter dados. Ninguém organiza o que não enxerga. A gente entrar aqui dentro da sala e não encontrar cadeira nenhuma e alguém gritar, organiza as cadeiras. Mas cadê as cadeiras? É a mesma coisa que eu entrar dentro do meu orçamento e dizer assim, vamos organizar. Mas organizar o quê? Eu não sei nem quanto eu recebo. Nem sei quanto que eu gerei de renda nesse mês. Eu acho que foi mais ou menos tanto. Mas nesse mês, tu fez hora extra. Daqui a pouco tu já vai ter que, vamos dizer assim, vai receber um pouco mais. Então essas coisas precisam muito ser organizadas. E por que tu registra e tu organiza? Pode passar o próximo. Quando planejar?
Né? E aqui entra uma parte que às vezes as pessoas, né, acham uma parte difícil, né? Que é o planejamento. Né? Planejar um dia é fácil. Planejar uma semana também é fácil. Planejar um mês é fácil. Planejar uma vida já é difícil. Tá? Por quê? Justamente assim, ó, porque tu nunca vais saber quando te planejar se não fizer as etapas anteriores. Eu não sei se vocês entenderam até aqui que tudo parte de um processo, procedimento, né, e estratégias para tu ir fazendo. Né? É num passo a passo, não tem milagre. Né? Ninguém vai sair daqui hoje com a vida resolvida financeiramente. Né? Mas tem um passo a passo. Né? E outra questão assim, ó, eu estou com 60 anos. Né? Do nosso jeito, meio tosco, a gente está com a vida relativamente organizada, mas tem muita coisa ainda para ser feita. Outro dia mesmo eu ainda fiz um videozinho mostrando um monte de conta lá que eu tinha para pagar, que é o normal de todo mundo, né? E o que acontece? Para te planejar, tu precisa daqueles registros. Para te planejar, tu precisa organizar esses registros. E para te planejar, tu precisa desenvolver esse processo de planejamento. Como é que tu desenvolve o processo de planejamento? Primeiro, olhando para os dados que tu tens. Aí, claro, os planejamentos vão ser também, né, como os outros, individuais. Tem gente que vai se planejar para fazer uma viagem, tem gente que vai se planejar para melhorar a casa, tem gente que vai se planejar para ter a primeira casa, tem gente que vai se planejar para pagar as contas. Tudo precisa de planejamento. Planejamento não é só para as coisas boas, mas é para as coisas que também às vezes não são tão boas. Só que uma coisa que a gente tem que entender, isso basicamente assim, ó, como eu já disse lá atrás, ninguém nasceu endividado, as coisas foram acontecendo. E dentro desse planejamento vai surgir algumas coisas que tu observa que ao longo da tua vida, elas foram se acumulando. São hábitos que tu adquiriu e que eles foram se acumulando. E que agora, conforme os teus objetivos nesse planejamento, tu precisa rever. Mas isso é uma questão de cada um. Mas tu precisa rever. Só que no planejar, é muito importante assim, ó, que tu tenhas, digamos assim, um certo filtro. Não fazer as coisas simplesmente por fazer. Define por que tu está te planejando. Define quais são as tuas prioridades para esse planejamento. Vê aonde tu está, que tu já sabe, tu já minimamente organizou, e se tu organizou, tu tem condições de partir para um planejamento. Tu pode dividir esse planejamento em curto, médio e longo prazo. Por quê? Porque a ansiedade hoje, não é hoje, acho que quase que sempre, nos leva a fazer coisas que a gente às vezes não queria fazer ou não deveria de fazer. Por que eu me endividei com a prestação do meu carro? Porque eu não planejei. Porque se eu tivesse planejado, eu ia saber que eu corria o risco ao longo do caminho de ter que trocar de emprego. Um exemplo. E como é que fica as prestações do carro quando eu trocar de emprego? Tudo bem, se eu troquei para um emprego que ainda vou gerar mais renda, beleza, estou folgado. Mas e se tu perdeu o emprego e tu está desempregado? E tu não fez a tua reserva? Por isso o planejar é muito importante. E assim, cada um dentro da sua realidade, dentro do planejamento, primeiro passo, sugestão, cada um faz o que quer da sua vida, primeiro passo é tu planejares uma reserva. Chama ela do jeito que tu quiser, reserva de tranquilidade, reserva de emergência, reserva de oportunidade, porque muitas das vezes tu está gerando, tu está com uma situação econômica satisfatória, eu vou começar a reservar, porque daqui a pouco aquele meu vizinho vai querer vender tal coisa e eu vou querer comprar. Ou então eu vou me planejar para quando tiver a oferta de tal coisa eu poder comprar. Isso é uma reserva de oportunidade.
Né? E da mesma forma como a gente pode fazer essas reservas, tu pode também fazer uma reserva se tu tiver numa situação de endividamento para a quitação das tuas dívidas. Porque de nada adianta tu bater na porta do banco ou do credor e dizer assim, olha, eu sempre fui uma pessoa de palavra, sempre honrei as minhas contas, só que sem dinheiro não tem mais conta. Ninguém paga a conta se não tiver dinheiro. Por melhor que seja, não interessa. Se tu não tem dinheiro, tu não vai pagar ela. Então, existe N coisas que tu pode fazer dentro desse planejamento. Kátia, pode passar o próximo? Então, assim, o ROP que eu falei para vocês, né, registrar, organizar e planejar, é uma coisa que vocês podem, a partir de hoje, já começar a pensar, né, e utilizar as ferramentas que vocês possam encontrar, né, se não for essa que eu sugeri para vocês, a que vocês possam encontrar para que vocês possam fazer, né. Isso aqui, eu estou trazendo aqui um regalo final aqui para vocês, mais letras, né, GCPM. Isso pode ser um tema para um próximo assunto, né, uma próxima vez que a gente possa conversar, né, que é gerar, a gente já falou, né, gerar renda, cuidar da nossa renda, proteger e multiplicar essa renda. Tá? Isso é muito importante. Depois que vocês fizerem o ROP, né, registrou, organizou e planejou, tu vai começar a ver frutos disso. Claro, isso não vai ser amanhã. Pode ser que não seja esse ano. Não sei. Cada um tem uma realidade. Pode ser que seja na semana que vem. Minhas coisas estavam bagunçadas, eu arrumei tudo aqui, vi aonde estavam os furos, tapei, né, o baldezinho aquele cheio de furo, fui tapando os furos, encheu d'água, agora eu tenho água para beber. E aí tu vai começar a pensar no GCPM. Mas eu vou conversar com vocês isso uma outra oportunidade, né? Aqui o pastor Rafael conversou comigo, o Edmilson também. Existem outros ministérios da geração eleita no nosso município. E a proposta é que a gente possa levar esse trabalho às outras congregações também. Claro que, assim, para que não se torne massivo e cansativo, eu sempre vou tentar levar um tema diferente para cada uma das congregações. E a gente pode voltar aqui com outro tema. Pode ser que seja o GCPM, né, ou qualquer uma outra ferramenta. O mais importante é que a gente tem hoje, né, isso fique claro para vocês, hoje a gente tem ferramentas para que a gente possa organizar, né, a nossa vida financeira, para que a gente possa aprender a lidar com o nosso dinheiro, né, e viver de uma forma mais tranquila. Porque se tu sair na sociedade e tu conversares, a maior preocupação de todos e todas sempre é ligada ao setor financeiro. Né? A intranquilidade da população é com a questão financeira. Né? Seja, né, às vezes, por não saber lidar, seja, às vezes, já por estar num processo de endividamento, ou simplesmente, às vezes, também, tu querer investir. Né? Esse GCPM, ele vai te mostrar isso. Né? Tu vai aprender a gerar, tu vai aprender a cuidar, né? As formas como tu vai lidar com o teu dinheiro, como é que tu protege, né, o teu dinheiro e como é que tu multiplica esse dinheiro. Né? E tem muitas pessoas hoje em dia que elas não sabem como investir, né, o seu capital. E muitas das vezes, assim, é a mesma coisa que a gente conversou aqui no início. Cada etapa da tua vida tem um momento diferente. Né? Os investimentos também. Né? O investimento para o jovem, para o Gustavo com 16 anos, para o meu guri com 22, é uma realidade. Né? Para o Humberto com 60 é outra. Hoje mesmo eu estava escutando uma questão de mercado financeiro e foi uma pergunta, né, que uma pessoa fez não era palestrante, mas para quem estava falando ali, né, que é um economista, uma pessoa estudada na área. Né? Mas eu estou com X idade, eu devo de investir quantos por cento em renda fixa e quantos por cento em renda variável? Né? E a resposta dele foi assim, olha, isso aí depende da idade. Qual é a tua idade? Eu tenho X. Na tua idade recomenda isso. Né? Então, assim, a educação financeira, ela vem justamente para desmistificar como lidar com o dinheiro. Para a gente fazer as pazes com o dinheiro. Né? E eu deixei com vocês aqui
distribui as canetas aí, filho. Não sei se eu vou ter caneta para todo mundo, mas a gente vai emprestando. Aqui o nosso amigo já tem, ó. Quem trouxe a sua caneta, melhor. E o cartão é brinde, viu? O cartão pode ficar. E eu prometo para vocês que no futuro eu vou me aprimorar e eu vou fazer caneta, como é que é, personalizada, e dou a caneta de presente também. Mas por enquanto ainda não deu. Tá? Mas assim, ó, fiquem à vontade, né? Aí tem, digamos assim, algumas perguntas, né? Que vocês fiquem bem à vontade de responder. No final ali tem, se vocês quiserem se identificar, vocês podem se identificar. Tá? Se não quiser, é a mesma coisa, tranquilo, né? Não tem problema nenhum, né? E, conforme o pastor Rafael me pediu, né, depois que vocês terminarem esse exercício, a gente vai ficar à vontade, né, Rafael? Para que vocês, as perguntas que vocês tenham, né? Mas uma coisa eu quero massificar aqui para vocês, assim, ó. Eu sou muito grato por esse espaço que a Geração Eleita, né, dentro da sociedade de São José do Norte, está sendo de vanguarda, está começando, né? Porque a gente sabe assim, ó, assim como o Gustavo nos falou, que ele está tendo essa oportunidade na escola que ele estuda, mas a gente sabe que isso não é uma regra. Né? E principalmente para nós, que já estamos mais adiantados, né? Eu já nos meus 60 aqui, a gente não tem essas informações. Né? Infelizmente, a gente não tem essas informações. E isso é muito importante, por quê? Porque mais, né, do que a importância do que é a educação financeira para um jovem, né, é para nós que ainda estamos em vida produtiva, né, para nós que ainda estamos recebendo alguma renda, seja ela do nosso trabalho ou do trabalho que nós já fizemos por muito tempo, já estamos aposentados, mas nós precisamos aprender como lidar com isso, para que a gente não encaia mais, né, infelizmente, nas armadilhas que existem do mercado. Né? Isso é notório, assim. E uma coisa assim que eu sempre digo para vocês, né? Eu não sou inimigo de nenhum banco, muito menos de gerente, né? Mas antigamente, acho que agora quase ninguém vai a banco, eu também tenho ido muito pouco, né? A única parte do banco que a gente, pelo menos, se diverte um pouquinho é no cafezinho, mas a gente ainda paga por ele. Ele não é de graça. Então, assim, ó, sempre tentem se informar de tudo que acontecer na vida financeira de vocês e de todas as vezes que vocês precisarem acessar algum tipo, digamos assim, de empréstimo, de vantagem bancária, qualquer coisa que vocês precisarem, pensa 2, 3 vezes. Né? Eu sei que às vezes a necessidade bate na porta. Eu sei que muitas das vezes, né, a gente só quer que aprove aquilo ali, porque a gente já, na realidade, a gente já gastou aquele dinheiro que nem era nosso. Né? Mas isso tem solução. É só a gente parar um pouquinho, se dedicar a essas ferramentas que a gente colocou aqui, né? O ROP, depois lá na frente do GCPM, né? Que a gente consegue resolver as questões e a gente faz com que a nossa vida financeira seja uma coisa prazerosa. Eu vou ficar à disposição aqui, né, Rafael? Ali tem o meu WhatsApp, tem o meu Instagram também, né? E, assim, ó, eu conheço muitas pessoas aqui, outras eu estou conhecendo agora, né? Mas, assim, ó, sou um cidadão de São José do Norte e estou às ordens, né, da Geração Eleita, meu pastor. Muito obrigado.